Olá, querido aluno, só específicas. Hoje nós vamos falar do nosso decreto 9013, que vai tratar de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, nosso famoso RISPOA. RISPOA por quê? Porque ele é o regulamento, ele vai trazer para nós as informações necessárias para que se faça uma inspeção, tanto industrial quanto sanitária, desses produtos de origem animal, certo? Então, vamos, pega seu material e segue aí comigo. Eu sou o professor Tandaus e vou estar aqui com você ministrando essa disciplina. O RISPOA é o decreto 9013 de 2017 que regulamenta as duas leis principais dentro da inspeção sanitária de produtos de origem animal. Então é a lei 7889 de 1989 e a lei mãe 1283 de 1950, certo? Essas duas leis, elas tratam de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. Esse RISPO ele tem 542 artigos divididos em 12 títulos. Então vamos ver quais são os títulos onde a gente vai ter. Então nós vamos ter aqui disposições preliminares e âmbito de atuação. Aqui a gente vai ver aonde são os ambientes que são passíveis de inspeção, tanto industrial quanto sanitária. Alguns conceitos que a lei traz, só que a lei traz conceitos ela dispersa em toda a legislação. Né? Esse decreto ele traz diversos conceitos dispersos dentro da legislação. Também a classificação geral desses ambientes que vão receber a classificação, como é feito o registro ou relacionamento desses estabelecimentos, lembrando que o registro é para o estabelecimento e o relacionamento é para estabelecimentos atacadistas e varejistas que fazem comércio de produtos de origem animal, certo? Por quê? Porque quando a gente fala de produtos de origem animal que estão dentro do varejo ou do atacado, eles são de responsabilidade da vigilância sanitária. Só que aí a agricultura ela pode fazer, né? A defesa agropecuária ela também pode fazer as fiscalizações, principalmente se tratando do âmbito federal, que precisa fazer de fiscalização e inspeção relacionada a produto que veio importado, tá bom? Como são as condições gerais desses estabelecimentos, as inspeções industriais e sanitárias, como elas acontecem aqui, importante para você. Mas acredito que nesse concurso não vai ter uma pegada muito grande relacionada a isso, tanto é que a gente nem menciona tanto os padrões de identidade e qualidade, certo? Os registros desse produto, as análises laboratoriais, as reinspeções, o trânsito e a certificação sanitária desses produtos de origem animal e as responsabilidades, medidas cautelares, infrações e penalidades dos processos. Aí aqui nas disposições finais e transitórias, a gente tem informações que às vezes elas já podem ter até passado. O que acontece? Depois que o RISPOA saiu em 2017, nós tivemos algumas alterações. Né? Em 2020, a última alteração que foi realizada, né? Mas o RISPOA continua valendo com o mesmo número, tá? É 9013, certo? De 2017. Então vamos lá. O que ele faz? Ele vai regulamentar as inspeções industriais e sanitárias dos produtos de origem animal. Show! Né? Porque que as leis trazem a inspeção como ela acontece e o RISPOA vem trazendo detalhes. Né? Então, regulamentar justamente isso, é trazer detalhes do que realmente está acontecendo dentro daquela legislação, porque a lei traz as condições gerais. E o RISPOA ele vai trazer os detalhes de como acontece, quais são os locais que vão receber, certo? Qual é a origem legal dessas inspeções? Justamente aquelas duas leis que nós falamos, a 1283 de 50 e a 7889 de 1989. E essa segunda lei aqui, ela traz a questão da separação das atribuições entre os entes federados, né? União, DF, estados e municípios. Bem? E aí, a responsabilidade da execução dessas atividades, tanto de inspeção quanto de fiscalização, no âmbito federal, é do MAPA, tá? É do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Como é que é feita essas inspeções? É feito por meio de articulação entre o SUASA, né, que nós vimos anteriormente. O SUASA é o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Então, o MAPA faz parte do SUASA e as entidades que fazem inspeção, as entidades que são órgãos estaduais e os municipais, né? Lembra que quando a gente fala de SUASA, o MAPA quando a gente divide ele em instâncias, o MAPA é a instância central e superior e o órgão estadual é a instância intermediária e local, certo? E também a articulação entre o SUASA e os órgãos de vigilância sanitária, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, bem? E aí, qual é o âmbito de atuação desse decreto nosso? É a inspeção e a fiscalização, tá? De quem? Dos estabelecimentos que produzem
produtos de origem animal e que realizem comércio interestadual e internacional. Lembra? Comércio internacional, quem tem que fazer é o CIF, Serviço de Inspeção Federal, que fica a cargo do mapa, tá? Então é ele que vai fazer esses produtos de origem que vão para o mercado internacional ou que voltam do mercado, que vem, né, para o mercado do mercado internacional para o nosso mercado interno, certo? Coisa importante é que essas inspeções elas podem ser de caráter permanente ou elas podem ser de caráter periódico. Quando é que ela vai ser uma fiscalização de caráter permanente? Quando ela se tratar de uma fiscalização e inspeção ante e pós-mortem, né, durante o abate. Então, atividades de abate, elas possuem a fiscalização permanente. O CIF, tá, o Serviço de Inspeção Federal, ele tem um local dentro do abatedouro, certo? E quando ela é de caráter periódico, nos demais casos, aonde não está ligado diretamente ao abate, certo? Também vão ser realizadas, né, auditorias para avaliar o desempenho desse CIF nas unidades locais e descentralizadas. Então, o Ministério da Agricultura ele faz essas inspeções por meio do nosso DIPOA, Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. E aí o RISPOA, ele é orientado por quem? Ele é orientado por princípios que são considerados princípios constitucionais e princípios que são considerados princípios legais. Tá? Dentre os princípios constitucionais, a gente tem o federalismo. O federalismo é justamente aquela partição de poderes, né? Que a gente tem a União, o DF, os estados e municípios, a gente não tem hierarquia entre eles, porém, cada um tem o seu âmbito de atuação, certo? Também a questão da promoção da micro e pequena empresa, certo? E empresas de pequeno porte, o desenvolvimento científico e a inovação tecnológica, e o respeito ao direito internacional, né, relacionado aos acordos firmados pelo Brasil. Então, os princípios constitucionais que orientam o RISPOA são esses. Só que nós também temos alguns princípios que são considerados legais, né? Dentre eles, lá todos os princípios que estão descritos lá no Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8078 de 90, também na Lei 13.874 de 2019, que fala da liberdade econômica, então as empresas que estão ali, elas precisam ter um trânsito, né? E, inclusive aqui, lá tem uma ferramenta dentro da Lei 13.874, que é o AIR, que é a Análise de Impacto Regulatório. Então, o mapa é um órgão regulatório. Então, a partir disso, ele também tem que passar pelos princípios da boa regulação. E o AIR é um dos instrumentos que são utilizados. E a lei traz o AIR como uma obrigatoriedade quando algum ato normativo vá interferir diretamente, foi de interesse geral para aquele determinado mercado, tanto para os usuários quanto para os agentes econômicos, certo? Além disso, nós temos também a Lei Complementar número 123 de 2016, que é o Estatuto da Pequena e da Empresa de Pequeno Porte e da Microempresa. Então, ele também tem que respeitar os princípios estabelecidos lá. E aí terão também objetivo, né, em racionalização, simplificação e virtualização, tanto dos procedimentos quanto dos processos. Então, para dar celeridade em tudo que acontece dentro da administração pública, certo? E aí lá no artigo 4º da Lei 1283, ela fala, né, da competência do mapa quanto essas inspeções, tanto do mapa quanto dos estados, DF, dos municípios, tá? Então, o 9013 ele está alinhado, né? Porque ele é uma regulamentação dessas legislações, mas ele tem que estar alinhado com elas também, tá? E ele fala que na competência da União para a execução dessas industriais e sanitárias, quem vai executar é o mapa. E a gente viu que o mapa executa por meio dos serviços de inspeção federal, né? Pela SFA, certo? E também pelo DIPOA, certo? E aí o mapa, ele vai ficar responsável pelos estabelecimentos que fazem vendas de produtos para comércio interestadual e internacional. Os estados e o DF vão trabalhar com os estabelecimentos que fazem comércio intermunicipal e os municípios com os estabelecimentos que praticam venda local. Ah, mas espera aí. Você falou que existe o CISB quando você falou de Suasa. Sim, o CISB. A partir do CISB, aqui no nosso caso, o CISB-POA, que é o sistema de inspeção, o Sistema Brasileiro de Inspeção, trabalha com produtos de origem animal,
A gente pode ter um órgão local, um SIM, né? Um serviço municipal, perdão, porque não é local. Local é quando a gente divide em instâncias, tá? Então, a gente tem aqui um SIM, um Serviço de Inspeção Municipal, que está aderido ao CISB. A inspeção dele vale para todo o Brasil, certo? Se ele não tiver aderido, ele só vai valer no local dele. E aí, o que, que acontece? Ela vai valer internacionalmente? Não. Quando a gente falou de SFASA também, a gente falou isso. Quem faz inspeção internacional é o MAPA. Quem emite os certificados, né, de origem, aqui nós estamos falando aqui de origem de produto de origem animal, quem emite esses certificados é o auditor fiscal federal agropecuário, tá? Então é ele quem faz essa emissão, ele quem faz esses fiscalizações, tá? Além disso, as fiscalizações de casas atacadistas também são de responsabilidade, né, conjunta do MAPA, certo? Só que ela é responsabilidade primária da vigilância sanitária, certo? E quem está sujeito a esse tipo de inspeção? Produtos, os animais destinados ao abate, a carne e seus derivados, o pescado e seus derivados, os ovos e seus derivados, leites e derivados, produtos de abelha e derivados. Então a gente tem todos esses produtos aqui são considerados produtos de origem animal, são os nossos POA, tá? Produtos de origem animal. Então, quais são as atividades, além das áreas, dos produtos que estão é, diretamente ligados aqui, quais são as atividades que são abrangidas? Né? Então, a gente tem a inspeção ante pós-mortem, lembra que essa inspeção ante e pós-mortem, ela é permanente, a inspeção dela é permanente. Né? Se ela é uma inspeção permanente, o CIF está lá no local do abatedouro, tá? Recepção, manipulação, beneficiamento, industrialização, fracionamento, conservação, acondicionamento, embalagem, rotulagem, armazenamento, expedição e trânsito. Então, todas essas atividades aqui, desde o início até o fim, desde a entrada do animal no abatedouro até a saída dele, né? O produto carne, o produto cárneo, vai para o mercado, a gente tem essas atividades sendo abrangidas pelo RISPOR, certo? E aí, onde serão realizadas essas fiscalizações? Nas propriedades rurais, nos estabelecimentos que recebam as diferentes espécies animais previstas, também nos estabelecimentos que recebam pescado, nos estabelecimentos que produzam ovos, nos estabelecimentos que recebam leite e derivados, tanto para o beneficiamento quanto para a industrialização, nos estabelecimentos que extraiam ou recebam produto de abelha, nos estabelecimentos que recebam, manipulem ou armazenem aquela matéria-prima, aqueles produtos de origem animal, os portos, aeroportos, postos de fronteiras, aduanas especiais e recintos aduaneiros, né, para exportação. E aqui vai ter um serviço especializado dentro do Ministério da Agricultura que vai fazer esse trabalho, certo? E aí ele traz para nós os nossos conceitos. E aqui é importante você ter na sua cabeça, fixar esses conceitos, porque eles são importantes. Pode ser que o seu examinador cobre de você, tá? E aí, que conceitos são esses? A gente traz aqui conceitos que são parecidos. Ó. Análise de autocontrole. É uma análise efetuada pelo próprio estabelecimento. Então, eu sou produtor de produto de origem animal, eu faço autoanálise, faço autoinspeções, eu faço controle da minha produção, certo? Então, extremamente importante isso. Análises de perigos e pontos críticos de controle, que é o nosso famoso APPCC. Tá? Ele é um sistema que identifica, avalia e controla os perigos significativos à inocuidade dos nossos produtos de origem animal, certo? Nós também temos uma análise chamada análise fiscal. Lembra? Falamos agora de análise de autocontrole. Quem faz é o estabelecimento. Na análise fiscal, quem faz é o laboratório, né, que está dentro da rede de laboratórios agropecuários. Então, presta bastante atenção que análise fiscal, quem faz é laboratório oficial, certo? E a análise pericial? A análise pericial também é uma análise laboratorial, só que ela é feita a partir de uma contraprova. A pessoa não concordou com a análise que foi feita, ela tem uma amostra dela e essa amostra é feita por um perito. Então, presta atenção. Análise de autocontrole é feita pelo estabelecimento. Análise fiscal feita por um laboratório da rede oficial de laboratórios. Vamos colocar lá um LFDA, Laboratório Federal de Defesa Agropecuária. Ele fez análise. Temos também a análise pericial, que é feita a partir de quem? A partir da contraprova, certo? Temos aqui também
Qual a diferença entre animais exóticos, animais silvestres e espécies que são de caça, espécies que são de açougue? Então, animais exóticos são aqueles que pertencem a uma fauna exótica, uma fauna que não está presente, distribuída dentro do território brasileiro. Os animais silvestres são aqueles animais que eles estão presentes dentro do Brasil. Parte ou todo da sua vida, né? O ciclo de vida ocorre dentro do Brasil. Então, esses são considerados animais silvestres. E as espécies de caça são aquelas que são definidas pelo órgão federal, né? Responsável por isso. Quem é o órgão federal que é responsável por liberar a caça ou não? O IBAMA. Tá? Então, o IBAMA libera ou não libera a caça de algum tipo de animal. Certo? Hoje temos um animal que é extremamente caçado no Brasil hoje, é o javali, java-porco, né? Que são espécies que estão causando problemas para as plantações, né? Entre outras. Espécies de açougue são aqueles lá, bovinos, búfalos, equídeos, suídeos, ovinos, caprinos, lagomorfos, né? Que são os coelhos e lebres, as aves domésticas, bem como animais silvestres criados em cativeiros para serem abatidos. Por exemplo, rãs, jacarés. Então a gente tem esse tipo de animal que pode ser abatido, né? São criados no cativeiro para serem abatidos, para serem utilizados como carne exótica, certo? Também temos aqui as boas práticas de fabricação. São o quê? São condições e princípios, procedimentos higiênicos, sanitários e operacionais que são sistematizados e a gente aplica durante o fluxo da produção, para que a gente garanta que aquele produto ele vai ter uma identidade correta, ele não cause problema para ninguém, que ele tenha qualidade e que ele tenha integridade, certo? Então, boas práticas elas vão garantir tudo isso para nós. Ah, mas e se eu tenho rastreabilidade? Faz parte da nossa boas práticas de fabricação? Sim, a rastreabilidade dos alimentos ela faz parte das boas práticas de fabricação, mas só ela não garante que a gente vá ter um produto de qualidade, tá bom? E aí nós temos aí a equivalência nos serviços de inspeção. Lembra, quando a gente fala de um produto, de um serviço, né? Na verdade, de um serviço de inspeção, ele pode estar dentro do CISB. Se ele estiver dentro do CISB, a gente vai ter que fazer com que aquele serviço ele se torne um serviço equivalente. O que é o serviço equivalente? É justamente aquele serviço que faz uma inspeção aqui no município ou faz em um estado, e essa inspeção ela equivale à inspeção feita pelo mapa. Então, o mapa é como se o mapa tivesse feito aquela inspeção, certo? Então, o mesmo tipo de procedimento que o mapa utiliza é o procedimento que aquele determinado estado vai utilizar, certo? E aí nós temos mais alguns conceitos que eles podem ser confundidos por você, tá? Conceito de higienização, conceito de limpeza, desinfecção e sanitização. Olha como é importante. Quando eu falo em higienização, higienização é como se ele fosse um gênero. Ele comporta duas espécies, a limpeza e a sanitização. Então, ele vai ter duas etapas. Uma etapa é a limpeza e a outra etapa é a sanitização. E o que vai ser a limpeza? Limpeza, lembra de remoção física. Aí ele vai remover o quê? Resíduos orgânicos, inorgânicos e outro material que esteja indesejado ali naquela superfície. Certo? Quando eu falo em desinfecção, eu quero eliminar agentes infecciosos. E quando eu falo em sanitização, eu vou aplicar agentes químicos, né, aprovados pelo órgão regulador de saúde ou métodos físicos nas superfícies das instalações, para que a gente tenha, com vistas a garantir um nível de higiene microbiana aceitável, certo? Então, quando eu falo em limpeza, eu retiro o físico, o grosso, aquilo que está preso ali. Quando eu falo em sanitização, eu tento eliminar os micro-organismos que estão ali, utilizando agentes químicos ou agentes físicos, ou métodos físicos, certo? Padrão de identidade. Padrão de identidade é aquele parâmetro que vai permitir que nós consigamos identificar aquele produto como sendo ele mesmo, certo? Então, por exemplo, qual é o padrão de identidade do leite? Qual é o padrão de identidade do mel? Então, a partir daqueles parâmetros estabelecidos pelo mapa, né? E aí a gente vai ter os nossos regulamentos técnicos de identidade e qualidade, os RT e Q, tá? Onde nós vamos ter todos os padrões. Qual é a quantidade de amina que precisa ter no peixe para ele ser considerado um peixe? Qual é a quantidade máxima de água que eu posso ter no leite? Qual a quantidade máxima de água que eu posso ter dentro do mel? Né? Então a gente tem essas possibilidades aí e vão estar designados aonde? Nos nossos regulamentos técnicos de identidade e qualidade, certo? Também, procedimento padrão de higiene operacional, PPHO. PPHO, ele faz parte, ele é um mecanismo de controle utilizado dentro das indústrias, né, produtoras de
produtos de origem animal. Então, ele é o quê? É uma forma rotineira de como o estabelecimento ele vai evitar a contaminação direta ou cruzada daquele determinado produto. Então, são métodos, são procedimentos, são anotações que são feitas, né, corriqueiras. Então, se é corriqueiro é aquilo que eu faço todos os dias. Então, se eu faço todos os dias, então eu tenho um padrãozinho para fazer. Então, por isso que ele é um procedimento padrão, certo? Também temos aqui programas de autocontrole. Eles vão visar, né, assegurar a inocuidade, identidade, qualidade e integridade dos seus produtos. E dentre eles, nós temos aqui, eles não se limitam a isso, mas nós temos lá o programa de boas práticas, PPHO, a PPCC e outros programas que são também utilizam, né, e são reconhecidos pelo mapa. Qualidade. O que vai ser a qualidade? São os parâmetros que permitem a gente caracterizar as especificações de determinado produto. Então, a partir daqueles padrões, daqueles parâmetros, a gente consegue falar assim, esse nosso produto ele atendeu aos requisitos, então ele é um produto de qualidade. Ah, não, ele não atendeu esses requisitos aqui, ele não tem a qualidade necessária para ir para o mercado. Certo? Rastreabilidade é a gente consegue identificar e seguir a movimentação de um produto de origem animal durante todas as etapas dele, desde a produção até a entrega dele ao consumidor, certo? Falamos também dos regulamentos técnicos de identidade e qualidade, eles são atos normativos com o objetivo de fixar a identidade daquele produto. Inovação tecnológica são produtos ou processos tecnologicamente novos ou significativamente aperfeiçoados, não compreendidos no estado da técnica. O que é o estado da técnica? É o que a gente tem hoje. Tá? Então, a gente traz coisa nova. É por isso que ele se chama inovação. Aproveitamento condicional. O aproveitamento condicional é a destinação dada pelo serviço oficial à matéria-prima ou produto que se apresentar em desconformidade com a legislação. Então, aproveitamento condicional. Para elaboração de quê? De produtos comestíveis mediante submissão a tratamentos específicos. É para quê? Para garantir a inocuidade daquele produto. Então, aproveitamento condicional. Quem vai fazer isso, quem vai dar a destinação é o CIF, certo? Serviço oficial que vai fazer a destinação dele, tá? Auditoria. A auditoria ela vai ser exercida por um auditor fiscal federal agropecuário com formação em medicina veterinária. Ela vai ter o objetivo de quê? De apurar o desempenho do serviço, né, de inspeção federal junto aos estabelecimentos. Vão ter caráter permanente. Quem são esses? O que realizam abate. Certo? A avaliação das condições técnicas e higiênico-sanitárias daqueles estabelecimentos que são registrados. Então, quem faz a auditoria vai até o local para saber como está acontecendo aquelas coisas ali. Auditoria em unidade descentralizada. É um procedimento técnico-administrativo onde uma equipe vai até o local, né, aquela unidade descentralizada do mapa, para saber como estão acontecendo os procedimentos ali. Né? Central de certificação vai ser uma unidade do mapa que emite certificados sanitários nacionais ou internacionais. Condenação vai ser a destinação dada pela empresa. Lembra, quando a gente falou em aproveitamento condicional, é o CIF que dá a destinação. Quando a gente fala em condenação, é a empresa que dá, mas o CIF também faz essa destinação. Os dois, ou é o CIF ou a empresa que vai fazer, certo? E aí esses produtos que se apresentarem em desconformidade com a legislação para a elaboração de produtos não comestíveis. Então, condenação empresa ou CIF, certo? Produto não comestível, certo? E aí o aproveitamento industrial, né? Aproveitamento condicional, perdão. Aproveitamento condicional é o CIF e vai para produtos comestíveis, certo? Descaracterização vai ser um procedimento ou processo que vai ser que aquele produto ou matéria-prima de origem animal vai passar, com o objetivo de torná-lo visualmente impróprio para o consumo. Por exemplo, moer, triturar determinado osso junto com a carne. Tá? Então, isso é um tratamento de descaracterização. E a desnaturação é aplicar processos, né? Que a gente vai utilizar uma substância química com o objetivo de torná-lo visualmente impróprio
que pode ser utilizado aqui? Ácido de metileno. Também pode-se utilizar hipoclorito, certo? Isso aqui tudo vai demonstrar que aquela substância ela não está apta para o consumo humano, certo? Destinação industrial. É a destinação dada pelo estabelecimento às matérias-primas devidamente identificadas e que apresentem desconformidade com a legislação ou não atendam às especificações dentro dos seus programas de autocontrole para serem submetidas a tratamentos específicos ou para a elaboração de outros produtos comestíveis, assegurada a rastreabilidade, identidade, inocuidade e qualidade desse produto final. Então, aqui, quando a gente fala de destinação industrial, né, a gente tem três conceitos aqui importantes. O conceito de aproveitamento condicional, o conceito de condenação e o conceito de destinação industrial. Então, esses aqui são conceitos que podem ser utilizados pelo seu examinador e podem fazer confusão na sua cabeça. Então, guarda esse slide aqui. Inutilização. Destinação para destruição, dada pela empresa ou pelo CIF. Aqui a gente está vendo, ó, a gente falou aqui da condenação é destinação. Aproveitamento condicional é destinação. Destinação industrial também é destinação. Inutilização é destinação para destruição, certo? E aí são para matérias-primas que apresentem desacordo com a nossa legislação. Recomendações internacionais são normas editadas pela Organização Mundial da Saúde Animal ou pela Comissão do Códex Alimentários, que está lá na FAO, certo? Também, Serviço de Inspeção Federal é aquela unidade técnica do Ministério da Agricultura que faz uma representação local do serviço de inspeção, certo? Quais são os procedimentos que estão abrangidos pela nossa normativa, certo? Pelo nosso RISPOA. A inspeção ante e pós-mortem, as fases produtivas, a classificação dos produtos, a verificação de quê? De condições higiênico-sanitárias, higiene dos manipuladores, rotulagem e processos tecnológicos, a verificação de quê também? Da água e do abastecimento, para saber se aquela água está apta, ela não tem nenhum tipo de contaminante que pode vir a contaminar aquele determinado produto de origem animal. Também a verificação desses programas de autocontrole para saber se eles são eficientes. Lembra lá, boas práticas de fabricação, PPHO, APPCC, programas de autocontrole e outros que possam ser utilizados, né, aprovados pelo MAPA. Também verificação desses controles de rastreabilidade dos animais para saber origem, né, e destino desse animal. Transporte, né, seja ele transporte de carga viva, dos produtos ou dos derivados. Produtos em trânsito, também verificação desses produtos. Aí vai ser uma verificação em portos, aeroportos e postos de fronteira. Certo? Também está abrangido aqui como procedimento o controle dos resíduos de contaminantes em produtos de origem animal. Certo? E aqui, quando a gente fala, por exemplo, de medicamentos veterinários, quem estabelece o limite de resíduo nos alimentos é a Anvisa. Tá? Então, ela faz o estabelecimento dentro dos alimentos, o limite máximo de aceitável desses contaminantes por medicamentos de uso veterinário. Bom, certificação sanitária dos produtos também são abrangidos pelas fiscalizações e outros tipos de procedimentos também. Além disso, a avaliação e a coleta de amostras. Avaliação de quê? De informações que interferem na produção e também de informações relacionadas ao bem-estar dos animais destinados ao abate. Essas informações elas são ligadas diretamente à saúde, tanto dos animais quanto da saúde pública, certo? Então, nós vamos ficar por aqui, continuaremos nosso RISPOA em um próximo bloco.